Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. João 8,44. Vocês pertencem, não vocês, nós aqui. É um diálogo entre Jesus e alguns judeus que estavam ali não ouvindo a voz de Jesus como Filho de Deus. Estava tendo uma séria discussão ali e Jesus ficou meio assim, numa atividade mais séria, e ele pegou e lançou essa frase aqui. Ele estava falando assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então essa é a personalidade do diabo, do inimigo das nossas almas. O idioma do diabo é mentira, gente. Ele não fala outra linguagem, outro idioma, senão a mentira. Só que ele, por saber as promessas que Deus tem sobre a minha vida, sobre a sua vida, ele vai trabalhar o máximo possível para tentar nos enganar. Um dos nomes dele é enganador. Quem engana, engana através do quê? Da mentira. Então, eu não vou trabalhar em cima do contexto desse momento aqui com Jesus, mas eu vou falar sobre essas mentiras vindas do diabo para atrapalhar os planos de Deus na minha vida e na sua vida. Porque a gente vai voltar na história lá com Eva, quando ele conseguiu enganar Eva. E o mais interessante é que o diabo, ele usa algumas afirmações, ele usa palavras conhecidas, ele até usa frases que Deus fala sobre nós, só que deturpando o sentido para nos enganar. Então, para a gente ler, abre lá Gênesis 3 e 1, versículo 1, capítulo 3 de Gênesis, para a gente dar uma olhada no que estava acontecendo lá no diálogo. E diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou para a mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha que frase preparada para enganar Eva. Para você ter uma ideia, eu coloquei algumas anotações aqui sobre o que o diabo fez nessa cena. Então a primeira coisa que o diabo fez para tentar enganar Eva foi fazer com que Eva acreditasse que Deus é um Deus estraga prazeres. É um Deus que não gosta de ver a nossa felicidade. Porque olha a palavra que a serpente falou para ela. Pô, será que Deus disse isso para você não comer nada? Olha essas árvores tão lindas, olha aqueles frutos que maravilhosos. Não é para comer nada. Poxa, que Deus brabo esse, né? Que Deus ruim. Ela usou uma frase, olha só. Olha o que na verdade Deus disse. Eu vou abrir todos os textos para vocês terem toda a noção do que Deus está falando, do que a serpente está falando. Abre Gênesis 2:16, depois o 17, primeiro o 16. Olha ali, Gênesis 2:16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Olha a frase de Deus, coma livremente das árvores. Pode comer, olha só não coma daquela árvore. Mas a serpente veio com a frase. Por quê? Ela falou assim, aí, olha esse fruto que legal. Olha que diferente. O que você acha de comer isso aqui? Aí ela falou, não, eu não fui orientada para comer essa árvore aqui, não é. Ela foi falada por Deus para a gente não comer. Aí olha a frase da serpente. Nossa, que Deus chato. E será mesmo que ele falou para você não comer nada? Então algumas coisas que acontecem na minha vida e na sua vida sobre isso é o quê? Sabe aquela velha história, né? Antigamente, quando a pessoa se convertia, né? Aí os amigos que não eram da igreja falavam assim, meu Deus, ser crente é muito chato, não pode fazer nada. Ser crente não se diverte.
Já viu aqueles memes engraçados, né? Que, dizem que crente não se diverte, né? Aí depois mostra um vídeo, a galera hypando assim, ó. Muito top em tudo, pulando a luz, o Alan cantando, o batera moendo. Não tem como, a vida do cristão é extraordinária. Só que o mundo, o diabo, a serpente aqui, ela quer trazer para nós uma falsa ideia de que quando nos entregarmos aos planos de Deus, a nossa vida vai ser sem graça. A nossa vida vai ser sem os prazeres que o mundo... Nossa, você vai trocar tudo isso que o mundo oferece para ficar dentro de uma igreja que não pode fazer nada? Será que é isso mesmo? Eu pergunto para você, você não precisa me responder aqui, mas eu pergunto para você, será que quando você entregou a sua vida para Jesus, sua vida ficou mesmo sem graça? Ou será que nós ganhamos uma percepção diferente do que é realmente um prazer na alma e o prazer que a carne gosta de receber? Nós não conseguimos entender na presença de Deus as coisas que são realmente boas e são eternas, porque nós somos dotados de uma alma dentro de nós. Por que que ter muitos bens não é o único sinônimo de felicidade? Porque se nós acharmos que coisas materiais são, ou pessoas, ou um relacionamento, são o centro da nossa felicidade, nós vamos nos enganar, porque coisas dessa terra são perecíveis. As pessoas um dia vão nos decepcionar. As pessoas um dia vão esquecer da gente. As coisas um dia vão se estragar, vão se perder ou vão ser vendidas. Quem aqui comprou um carro, o primeiro carro da vida e nunca mais vendeu? Né? Qual foi o seu primeiro carro, pastor Pedro? O senhor lembra? Faz tempo, né? Um Verona, da Volks, né? Rapaz, faz tempo que não vejo o Verona andando. Né? Por que você não está com ele até hoje? Porque as coisas materiais mudam, não é verdade? As coisas vão ficando passadas, você vê uma coisa nova e os seus olhares vão se enchendo das coisas que vão se atualizando. Por que você não está com... Quem aqui tem um primeiro celular aqui? Né? Tem gente que troca de celular todo ano, no mínimo. Ou lançou um novo, o cara já vai lá e empenha, né? Na hora, né? Porque as coisas dessa terra, elas são muito voláteis. E a nossa alma, ela precisa se alimentar de coisas eternas. Então por isso que você vê alguém que não tem tantos bens, só que ela está cheia de Deus e ela está feliz. Porque a alma dela está alimentada de coisas eternas. Então eis a diferença. Logicamente que aquele que tem muitos bens também, quando encontra a fonte de alimentação da sua alma, que são coisas eternas, a palavra de Deus, a presença de Deus, a vontade de Deus, logicamente que vai ser muito mais legal, porque vai ser um cara com a alma feliz e o bolso cheio, né? Aí é top, né? Então, não se engane, quando Deus chamar você para um secreto, para uma separação, de você achar que você vai perder, mas Jesus disse, aquele que buscar ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida vai ganhar. Então a equação do reino de Deus, ela roda de uma forma um pouco diferente da nossa, do mundo. Eu lembro quando a gente se decidiu para ser missionários, abandonar o emprego e ir embora igual dois doidos assim. E nós levamos 2 corretoras no nosso apartamento, uma para talvez vender e outra para talvez alugar. E uma era, eu não sabia, uma era cristã e a outra não era. E essa que não conhecia Cristo, ela perguntava assim, meu nome é João, tá? O pessoal me conhece por carioca, mas meu nome é João. Ela, João, você vai parar de trabalhar para trabalhar na igreja, você é tão novo, será que vale a pena? Ela ficou indignada, era incrível a cara dela assim, que ela queria me convencer de não ir. Olha a serpente lá em casa. Ela queria me convencer, e eram argumentos reais. Eram coisas que se eu colocasse na ponta do lápis, realmente não valia a pena para essa vida. Mas eu não estava olhando para essa vida, eu estava olhando para aquela vida. E a outra ficou quieta, ficou quietinha.
Aí a gente viu o apartamento, muito lindo, era um apartamento dos meus sonhos. Sabe aquele apartamento que tu colocou tudo que tu tem na tua vida e o que tu não tem, assim? Voltou para viver o resto da vida lá. Quando eu terminei a reforma dele, eu estava no carro agradecendo a Deus. E, poxa Deus, eu tão novo, poxa, com o apartamento todo bonitinho assim. Aí Deus falou para mim, ó, não se apega porque tu vai embora. Falei, oh Deus, se tu me avisasse antes, eu não tinha feito tanta coisa. Mas Ele quer ver se a gente está disposto mesmo a entregar tudo por Ele. Aí descemos do apartamento, fomos no salão de festa, piscina, pá. Aí essa outra corretora, ela falou assim, ô João, de qual igreja você é? Eu falei, essa aí entende o que eu estou vivendo. Eu falei, sou tal. Aí, assim, olha a frase que ela falou assim, eu entendo por que você está indo embora. Então tá vendo o prisma que se enxerga quando você está na vontade de Deus? As pessoas que vivem uma vida espiritual discernem as coisas espirituais. Ela tem facilidade de entender quando temos que renunciar a algo. Não é aquela coisa, meu Deus, você vai deixar o seu domingo de descanso, a sua sexta-feira, o último dia da semana, todo cansado para ir para uma praça, ficar batendo nas cordas do violão igual doido, e ir lá ficar cantando pro vento. Meu Deus, eu não vou nada. É lógico, quem não é espiritual não entende isso, mas quem é espiritual sabe que o reino está se movendo. Sabe que quando vai para uma praça, os filhos de Deus estão pisando naquela terra, e quando pisam naquela praça, estão sarando aquela terra. Talvez nós não vemos alguns resultados hoje, mas coisas virão. Resultados virão. Eu lembro de um culto de jovem que a gente fez, e eu botei na minha cabeça, vou botar uma faixa na frente da igreja que vai ter culto de jovem. Olha que doido. Aí eu mandei aqueles caras que pinta bonito assim a mão, a faixa, peguei dois eucaliptos assim, um trabalheiro, um monte de pedra. Eu falei, que luta que eu arrumei. Catei uma cavadeira, fiz um buraco, botei ali, pendurei. Uma faixa. Numa cidade pequena que nós morávamos aqui, aqui em Santa Catarina. Por causa daquela faixa, um casal entrou na igreja, aceitou Jesus. Hoje eles são obreiros, são líderes de departamento por causa de uma faixa. Não por causa de uma faixa, mas por causa do Espírito Santo que tocou na minha vida. Colocou aquele convite, algo que humanamente talvez seria impossível. Então assim, nós precisamos acreditar no que Deus tem para nós. Nós não podemos fazer conta. Se a gente sentar para fazer conta, gente, vai dar tudo errado. Né? Vai dar tudo ruim. Se a gente fazer conta, meu Deus, não bota nem a mão no lápis. Porque vai dar ruim. Porque o nosso Deus, se a gente fizesse a conta, gente, dessa reforma dessa igreja, quem está mais envolvido aí sabe o que eu estou falando? Dá para fazer conta, gente? É só viver. Deus quer que você viva e acredita nas coisas que Ele tem, porque os recursos Ele que dá, tudo. Precisa mudar alguma coisa? Ele muda. Precisa de algum milagre? Ele tem. É só a gente acreditar. O problema é que às vezes nós damos ouvido para mentiras. Que nós somos capazes, que somos pecadores, que nós não podemos mudar de vida, que nossa vida não vai ter mais jeito, que nossos pecados antigos, olha, a serpente vê assim, você está aí bem feliz na igreja, né? E aquilo que tu fez em 1975? Porque a serpente é assim, né? Ela tem uma agenda, ela fica assim, ó. É o acusador, gente. Mas nós temos um advogado, gente. Nós temos um advogado, ei! Quantas verdades lindas que nós temos na Bíblia para nós, e nós às vezes acreditamos em poucas mentiras sobre a nossa identidade em Deus, sobre quem somos em Deus. Então acredite nela em nome de Jesus. Deus não é um estraga-prazeres, Ele tem um plano perfeito para mim e para você. A palavra diz que a vontade dEle é boa, ela não é ruim. Então se nós seguimos a vontade de Deus, ela vai ser boa para você. A Bíblia também diz que a vontade de Deus ela é perfeita. Aí eu te faço a pergunta. Todas as coisas que você sabe, assim, aqui você obedeceu bem bonitinho, Deus, assim, bem certinho. E as coisas aconteceram. Não são coisas perfeitas que aconteceram na sua vida? Eu posso dizer para vocês, coisas que aconteceram na minha vida, assim, ó, que eu jamais, se Deus colocasse para eu fazer, seria nem longe parecido do que Ele fez. Porque a vontade dEle é perfeita.
não há erro, não há falha. Ele é perfeito, ele não precisa de tempo, ele não precisa de recurso, a boca dele abriu, a palavra dele faz do nada fazer tudo. E a vontade dele, boa, perfeita e agradável. Porque a serpente está falando assim, nossa, que Deus chato, hein? Poxa, tem um coqueiro tão lindo aí com os cocos, você não vai poder comer. Não, não foi isso que ele disse. Coma livremente, tenha uma vida livre. Tenha uma vida, desfrute das coisas da vida. É isso que Deus falou para Adão e Eva. Só que a serpente veio trazendo o quê? Que, então, já que tu tem que obedecer, então vai ser uma chatice a tua vida aqui. É isso que às vezes nós quase acreditamos. Mas não, Jesus, eu estou vendo pessoas que estão entregando a vida para Deus. Estão entregando os seus dias para Deus. Estão entregando as suas horas para Deus. Sabendo que não existe perda de tempo no reino de Deus. Se existe entrega. Outra coisa que aconteceu de mentira, que a lei é exagerada. Às vezes, quando estamos mais nos aproximando mais de Deus, ou então estamos começando a caminhar com Cristo, ou quando não conhecemos a Cristo, quando olhamos para as coisas de Deus, a gente fala, nossa, é muito difícil viver isso. Eu não sei se você já teve essa percepção. Talvez antes de você frequentar uma igreja, antes de você ser uma pessoa que frequenta assim, uma família, uma igreja, talvez você olhava assim, nossa, deve ser muito difícil, é muito rígido, é muito, meu Deus, seguir a Bíblia, nossa, não dá para mim, isso aí não dá para mim. Muita gente olha a vida com Cristo e pensa assim, quantas pessoas já falaram assim para mim, Carioca, quando eu parar, por exemplo, de alguma coisa, eu acho que eu vou conseguir seguir Jesus. Quando eu conseguir mudar minha vida, cara, quando você não entender que quem muda a sua vida é o Espírito Santo, a única coisa que nós temos que fazer é entregar e acreditar. Porque o que precisar mudar, Ele vai mudar. Então, às vezes, nós temos essa percepção que a Bíblia, a palavra, as ordens de Deus são muito rígidas. E olha essa cena aqui. Abre lá, Gênesis 3, 2 e 3. Aí já era a Eva já envenenada com veneno. Olha o que a Eva falou. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Parece que não tem nada, essa frase está tudo ok. Mas a Eva falou assim, nem toque nele. É um detalhe muito simples, mas é um detalhe um tanto quanto rígido. Porque quando Deus falou ali, antes, Ele falou assim, não coma, porque vocês morrerão. Foi uma orientação. Deus não falou como aquele chefe autoritário, nem passa perto, nem olha, nem encosta, não. Ele falou assim, não come, porque você vai morrer. E às vezes nós temos essa percepção de exagerar algumas ordens que Deus nos dá. E isso está ligado a algo muito perigoso que invade alguns corações. Essa coisa se chama religiosidade. A religiosidade, ela faz com que a gente exagere algumas coisas que Deus nem falou, que Deus nem mandou, mas às vezes por religiosidade a gente santifica algumas coisas que não são santas, que não deveriam ser santificadas, e vivemos uma vida dentro de um casulo religioso e não podendo ver, não podendo tocar. Por exemplo, eu sempre trabalhei muito com jovens, adolescentes, e a minha fala sempre foi muito evangelizadora, assim, muito de envio, de missão. Então eu sempre falava muito assim, galera, na escola, viva com Jesus, ande com o Espírito Santo, mostre isso para a sua galera, fale do amor de Deus, fale o seu testemunho para a sua galera. Aí eu lembro que tinha uma menina que a gente estava conversando assim, sobre orar e tal, ela pediu oração. Aí ela falou assim, Carioca, eu queria oração
para Deus me mudar de turma. Falei, por quê? Porque os meus amigos, essa turma que eu tô é todo mundo endemoniado. Falei, glória a Deus. Ela o quê? Falei, claro, você é a ferramenta de mudança daquela realidade. Só que às vezes, por sermos religiosos, quando encontramos a Cristo, quando nos encontramos numa igreja, a gente tem alguns de nós temos uma tendência a nos separar de uma forma das pessoas, a não ser mais amigos de algumas pessoas, a se separar, sendo que quando encontramos a Cristo, nós nos tornamos a chance daquelas pessoas também encontrarem a Cristo. Por isso que Jesus assentava com pecadores, porque Ele era a chance dos pecadores mudarem de vida. Se Jesus só sentasse com os fariseus que falavam, como é que pode? Esse homem senta com publicanos, com cobradores de impostos, com prostitutas, com pecadores. Mas é lógico, se você é a resposta de uma mudança de vida, como você vai estar respondendo essa vida se você vai estar longe dela? Sendo que nós devemos estar inseridos no mundo. Existe uma diferença muito, e isso é bem clichê falar isso. Nós não devemos ser influenciados, nós devemos influenciar. Mas parece que a gente se esquece. E por proteger essa situação de estar em Deus e com medo, por exemplo, vou dar outro exemplo. Eu e a Keila fizemos um seminário lá em São Paulo, e lá tem um testemunho muito lindo deles fazerem um trabalho dentro do carnaval. O carnaval acontece, eles vão dentro do carnaval evangelizar. Antes disso acontecer, era padrão fazer um retiro de carnaval. Qual era a ideia? Não é errado. Qual era a ideia? Meu Deus, está tendo carnaval, vamos esconder os nossos jovens para que eles não vejam esse negócio, eles não tenham vontade de fazer. Gente, quem tem vontade vai ter vontade dentro do retiro ou fora do retiro. Quem está zoado vai estar zoado fora ou dentro do retiro. O que o líder de lá teve ideia? Vamos parar de esconder a luz debaixo do alqueire, vamos botar a luz para brilhar no meio do mundo. Vamos preparar os nossos jovens, vamos capacitar os nossos jovens para que eles entrem no meio de um carnaval, não sejam influenciados, mas sim sejam influenciadores. Só para vocês terem ideia, o carnaval daquela cidade parou. Tinha desfile de carnaval naquela cidade. Não tem mais. Sabe por quê? Por causa de um grupo de jovens que decidiu andar com Cristo. Decidiu, é glória de Deus. Por causa de algumas pessoas que não foram religiosas o bastante de falar assim, não, agora eu sou crente, não posso falar com meus amigos, não fala comigo, não. Você precisa sim falar o que Deus fez na tua vida. Você você é a resposta de oração de alguém do seu trabalho. Mas ele não é crente. Não, mas quantas pessoas falam assim, meu Deus, quando que minha vida vai mudar? Quem sabe hoje, ou essa semana, esse mês, alguém falou assim, alguém que está dentro da roda de convivência que você vive, alguém falou essa frase, meu Deus, já estamos em dezembro e minha vida não mudou. Será que a mudança dessa vida não é você? Será que a mudança dessa vida não é a tua palavra? E às vezes, sem querer, às vezes a gente tem essa tendência de nos esconder, não tocar, sabe? O incrível aqui, assim, um leproso na época de Jesus, eles eram excomungados, eles eram separados, tinham bairros separados. Quando eles apareciam perto da cidade, as pessoas atravessavam longe, tampavam o olho das crianças, era aquele monstro passando na rua, ninguém podia encostar, senão ficava impuro, pegava a doença. Então tinha aquela questão, sabe o que aconteceu quando Jesus viu um leproso? A primeira coisa que ele fez, tocou no leproso. Sabe por quê? Quem está em Cristo não pega a doença, ele passa a cura. Quem está em Cristo não vai ser influenciado. Quem está cheio do Espírito Santo não vai ser prejudicado. Pelo contrário, vai abençoar. Então não tenham medo de chegar em lugares, de tocar em pessoas, de estar em lugares que, talvez, como nós vamos em Itajaí, nós vamos para uma casa de show. Onde abundava o pecado, agora vai superabundar a graça.
onde pessoas iam e acabavam com as suas vidas emocionais, sentimentais, usavam drogas, bebidas alcoólicas, saíam de lá sem esperança, vomitando, carregadas, agora vão sair também carregadas, mas cheias do Espírito Santo, vão sair cheias da glória de Deus, vão entrar destruídas, vão sair reconstruídas pelo poder regenerador do Espírito Santo. Então nós não devemos ter medo. Não deixe a religiosidade proteger você do mundo em nome de Jesus. Outra mentira que a serpente contou. Você acredita que a serpente é tão folgada que ela falou que Deus era mentiroso? Olha como é que o diabo é folgado. Abre lá Gênesis 3 e 4. Olha, o versículo 4. Olha o que a serpente falou para Eva. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. O que ela quis dizer com essa frase? Que ela estava querendo convencer. E a Eva tinha falado assim: ó, não, serpente. Deus falou que se a gente comer daquela, a gente vai morrer. Então eu não posso comer. Aí, sabe que não, em outras palavras, sabe o que a serpente falou? Pega nada. Não, pega lá, não vai morrer. Ele falou uma mentirinha para você. Ele só quis te assustar. Ele só quis te, assim, ó, é só para te proteger, mas não morre não, pode comer. Isso é muito sério, gente. Muito sério. Mesmo. O que diz aqui nessa palavra é que assim, ó, Deus não brinca. Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é abundante em graça. Mas quando se trata do reino dele, quando se trata do ministério, dos dons que ele deu para mim e para você, ele não brinca. Ele é sério. Se ele falou que vai morrer, vai morrer. Se ele falou que é para não fazer, não faz. Se ele falou que é para fazer, faz. Sabe, às vezes, nós somos negligentes à palavra de Deus. Nós somos irreverentes a algumas ordens que Deus nos dá. Porque tem versículos na Bíblia que são orientativos. Mas tem versículos na Bíblia que são mandatórios. São ordens que Deus nos dá. E nós não devemos desobedecer essas ordens. Alguns de nós desobedecemos e achamos, não pega nada. E realmente na hora, quando eles comeram o fruto, ela comeu, meu Deus, é ver tudo que a serpente falou é verdade. Adão, né? Ficou toda feliz porque ela não morreu na hora. Ela não passou mal, não engasgou, não... Porque às vezes a gente pensa que, se eu faltar ao culto domingo, meu Deus, já vou bater meu carro. A gente já fica assim, né? Tudo vai dar errado, a luz lá de casa vai quebrar, vai queimar, se eu ver o jogo do Brasil, vai queimar a televisão porque o diabo está no jogo, e a gente fica assim, né? Às vezes, o efeito do nosso pecado não é na hora. Quem sabe, Eva consolidou tudo que a serpente falou, depois que ela engoliu o primeiro pedaço. Ela engoliu e ficou assim, ó. Vou olhar para ver se estou viva, né? Ô serpente, obrigado, cara. Foi top teus conselhos, hein? Olha uma mensagem que eu recebi de um amigo aqui. Deixa eu ver se eu acho que só o versículo que ele me mandou, porque eu estava conversando exatamente sobre isso com ele. Sobre Deus não brincar quando Ele fala com a gente. Ele fala muito sério sobre os dons. Sabe por quê, irmãos? Porque assim, quando Ele te deu dons, Ele não te deu para você e eu brincarmos. Ele não te deu dom, Ele não te deu um plano, não te deu um ministério para a gente curtir a vida, fazer a hora que quer, fazer a hora que eu estou com vontade. Quando eu estou na bad, Deus não me chama para salvar a humanidade porque hoje eu estou na bad. Deus te deu dons, habilidades, ministério, porque existe uma cidade inteira que precisa conhecer o nome de Jesus. E Ele te plantou nessa cidade porque Ele sabe que você, através dele, pode mudar a situação.
Então nós não estamos em Blumenau à toa, nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui por causa de um propósito. Esse propósito é muito sério, é questão de vida ou morte de pessoas. Então, enquanto estamos brincando, Deus, quando eu estiver bem eu faço, quando eu estiver bem financeiramente eu me entrego mais ao seu ministério, quando eu estiver bem emocionalmente, não existe o agora. Deus me chamou para hoje. Eu não posso contar com o futuro, eu tenho que contar com o presente que Deus me deu para hoje. O que eu tenho hoje, eu só tenho o agora. O ontem já passou, eu não posso fazer mais nada. Amanhã eu não sei o que vai ser, mas hoje eu sei que eu entreguei a minha vida para Deus. Hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós podemos trabalhar com hoje. Olha o que diz em Isaías aqui, ó. 1 Samuel 2:30, Eu, Senhor Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdote. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Não desprezem as ordens de Deus. Eva morreu, trouxe a morte para o planeta, porque ela desprezou uma frase que Deus disse a ela. Uma simples frase: Eva, não come, senão você vai morrer. A serpente usou a mesma frase: será que você vai morrer? Quem sabe você está escutando vozes persuasivas para que você tenha escolhas na sua vida, e parece que essas vozes falam frases até parecidas com a de Deus. Até parece, nossa, o jeito que você é tão legal, as suas escolhas são, siga o seu, sabe aquelas frases que o mundo fala assim, o importante é ser feliz, sabe? Essas frases que o mundo prega, o importante é ser feliz, siga os seus sonhos, não importa o que você precisa fazer para chegar até eles. Parece ser frases bonitas, frases que nos encorajam, mas será que estão alinhadas com a vontade de Deus para a minha vida? Será que se realmente o que importa é eu ser feliz? Foi o que a Eva falou. Provavelmente a serpente falou: come, Eva, o que importa é ser feliz, vamos viver o agora, mano. Depois aí não vai morrer não. Mas em nome de Jesus temos pessoas aqui que dizem não para o pecado, que dizem não, que estão lutando contra o pecado, estão lutando contra essas vozes que vêm tentando nos influenciar para ter escolhas desalinhadas com as escolhas que Deus tem para nós. Olha o que esse menino falou para mim: Carioca, eu te mandei esse versículo porque eu lembrei da nossa conversa sobre a seriedade de Deus. É muito forte. E última coisa que a serpente tentou convencer: faça algo para se tornar alguém. Nós temos uma tendência de tentar chamar a atenção de Deus, de tentar fazer alguma coisa. E quando a serpente falou assim para Eva: Deus sabe que no dia que vocês comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando Eva escutou essa frase, eu tenho certeza que ela não pensou uma maldade de querer ser maior do que Deus, do querer ser algo além de Deus. Quem sabe ela pensou assim: poxa, Deus era tudo para ela, Deus era o ícone da vida dela. Quem sabe ela pensou assim: eu vou poder ser parecido com ele, eu vou poder ficar mais perto do que ele é, então, cara, deve ser muito top, eu preciso me alimentar disso aqui para eu chegar mais perto dele, de eu ser parecido com ele. Olha que mentira deslavada, sabe por quê? Quando Deus criou lá em Gênesis 1, olha o que Deus falou: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, aves, animais, grandes, pequenos, os que se movem, os que estão rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Deus já tinha feito Eva à sua imagem. Eva já era o que ela achou que ela poderia ser. Então olha que interessante, sobre a minha identidade e sobre a sua identidade,
Quem sabe você está lutando na sua vida, dentro do teu coração, querendo ser algo que você não sabe o que é, mas sendo que você já é o que você deveria ser. Deus já te criou de uma forma gloriosa. Quando nós desprezamos a criação, quando nós caímos nesse conflito de identidade, estamos desprezando a própria criação de Deus. Porque se Deus me fez como eu sou, Ele me fez para a glória dEle. E quando eu aceito e vivo dessa forma, eu estou glorificando o nome de Deus. E eu não preciso fazer nada a mais para que Ele me ame, porque Ele me amou mesmo sendo pecador. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então não é porque você entrou fofinho dentro da igreja, purpurinado, frequentador de culto, agora Deus me ama mais. Não, agora eu estou dizimando todo mês, agora Deus vai me amar mais do que antes. Não existe porção maior da própria pessoa, que é o amor em essência. Ele te ama. O amor dele não é infinito, é eterno. Porque o infinito tem começo e não tem fim. O eterno não tem nem começo e não tem nem fim. O amor dele já está sobre a sua vida. Então eu e você não precisamos ficar fazendo coisas para chamar atenção, ou igual a Eva foi enganada. Quem sabe tentando, poxa, então já que eu vou ser parecido, então é uma coisa boa. Ela estava sendo enganada de algo que ela já era semelhante a Deus, ela já era feita à semelhança, à imagem de Deus, ela foi feita de uma forma gloriosa, e Deus, quando olhou para a criação, todos os processos de criação que Deus olhava, Ele fazia, e Deus falava, e viu Deus que era bom. Então, diante de Deus, diante dos olhos de Deus, nós já somos amados, fomos resgatados pelo amor de Cristo na cruz.